Opa, a gente já está no ar. Já? Já estamos no ar. Olá pessoal, está começando agora mais uma live Rate Mais. Hoje a gente está sem o nosso apresentador Mário Vitor Tavares. A gente está à vontade, né? A gente está à vontade. Eu sou Paulo Feijó, estou aqui com o Geraldo Leles. Hoje... A gente está à vontade, o chefe não veio, a gente pode fazer o que quiser, pode botar o pé na mesa. Hoje quem manda é a gente. Quem manda é a gente, né? É verdade. Então, dê as cartas aí, Paulo. Você já vai aí curtindo a nossa postagem no Portal Race, também compartilhando a publicação, compartilhando a nossa live, para que a gente tenha uma maior interação com vocês hoje aqui nesse vídeo ao vivo nosso, que a gente já virou semanal, né? Toda semana a gente está aqui. Vai mandando a pergunta. A gente está aqui, programa da tarde da segunda-feira é a live Race Mais. Só que hoje é terça. Só que hoje é terça, né? Na verdade era para ser ontem, mas aí problemas de logística também. Isso. A gente teve que fazer hoje. Mas aí toda semana, o fato é que toda semana tem a live Race Mais com comentários, análises sobre tudo que envolve a Fórmula 1 e algumas cositas massas de outras categorias. Mas a gente está aqui, dê sua sugestão, comente, mande suas perguntas, que a gente vai fazer o possível para responder tudo aqui. E vai dando feedback pra gente, né? Sim. Como é que tá o áudio aí, na semana... No último nosso programa a gente teve um probleminha com o áudio, resolvido rapidamente. Foi. Hoje acreditamos que o áudio está um pouco melhor para vocês aí, a gente já fez todos os testes antes de começar a nossa live. Semana passada também a gente teve um problema com conexão, né? Deu uma osciladazinha e paralisou o vídeo já no final também. Pois é, mas acredito que hoje vai dar tudo certo, a gente não vai ter problema nenhum, vamos poder comentar tudo sobre Fórmula 1, vamos falar também um pouco sobre o Fernando Alonso, que já fez os moldes do seu cockpit lá do banco para ele participar da Indy 500, das 500 milhas de Indianápolis. E você vai compartilhando, como eu falei, eu mesmo já estou aqui, compartilhando a nossa live para que todos participem e vai deixando seu recado, vai curtindo, vai deixando seu comentário, perguntas para a gente vai respondendo durante a nossa transmissão. Não é isso mesmo, Geraldo? Isso mesmo, vai participando aí, vamos fazer esse programa junto, galera. Já que Mário Vitor não veio, não pôde vir, né, problemas de saúde, somos nós dois aqui e junto com vocês. Aquela parceria legal que a gente já começou, já mostrou que vale a pena. Vamos continuar aí para esse programa seguir com vida saudável aí para frente. O Mário Vitor também vai participar com a gente pela internet, daqui a pouco ele está acompanhando aí. Ele já está assistindo, ele já viu a gracinha que você fez. Ele já sabe que hoje a gente está comandando aqui, né? Não sei se ele vai gostar muito. O máximo que ele pode fazer é comentar aqui e falar com a gente. Eu não sei se ele vai gostar muito do que ele está vendo, não, mas aí amanhã você vai se ver com ele. Você não vai estar por aqui, né? E quem leva a porrada depois sou eu, né? Sim. Mas tudo bem, vamos começar logo por aqui, né? Já puxando os assuntos da semana. A gente na semana passada falou um pouco mais rapidamente sobre a decisão do Alonso ir correr na Fórmula Indy. Não entramos muito no assunto, até porque estava muito quente ainda o GP do Bahrein, a gente estava comentando mais o GP do Bahrein, mas agora não. Agora a gente tem como falar tranquilamente sobre o Alonso. Ele já participou não, né? Já foi acompanhar a última etapa da Indy, ele já fez os moldes do banco, já sentou no carro da Andretti e já fez alguns testes no simulador, né? O pessoal da Andretti, o pessoal da organização da própria Indy, foi acompanhado pelo pessoal da McLaren também. Já foi se ambientando, se familiarizando com o ambiente da Fórmula Indy, né? Mas solta sua gracinha que você estava falando de bastidores. O curioso é que o Alonso chegou lá e a Honda perdeu, né? A primeira derrota do ano. Talvez o problema da Honda não seja só técnico, né? Espero talvez. Quem sabe, né? Mas a gente não teve nem como falar um pouco na semana passada sobre o que a gente achou dessa decisão dele. E aí, foi boa? Você gostou da decisão do Alonso? Foi a decisão acertada? Por que ele decidiu isso? Isso, e junto com algumas declarações também que ele deu durante a semana, mostra que foi uma compensação. Ele já tinha esse sonho, ele falou que já tinha esse sonho há uns 4 ou 5 anos atrás, começou a pensar nisso e de repente não tinha brecha por causa dos contratos da Fórmula 1, são muito amarrados, né? E não dá brecha para ele faltar uma corrida ou outra para participar de outras categorias. E aí ele deve ter colocado isso como, isso eu imagino, eu suponho aqui, deve ter colocado isso como condição para aguentar, para suportar essa temporada ruim que ele está tendo com a McLaren e com a Honda. Ele deve ter chegado para o pessoal conversado, já que não dá para me divertir muito aqui, deixa eu brincar um pouquinho lá fora também, né, com o pessoal do outro lado da rua.
Agora, será que dá para ele? Ele consegue Não, ter um eu bom acho resultado? que não. Eu acho que não, porque depende de adaptação à categoria, né? O talento dele a gente sabe, a gente não precisa nem falar aqui do que é Fernando Alonso dentro do cockpit. Mas é outra categoria, é outro tipo de corrida, é outro tipo de pista também. Ele mesmo já falou que é uma pista que exige muito por causa das curvas em oval, né? E isso depende da adaptação. Essa é a primeira vez que ele vai correr. Claro, ele vai fazer alguns testes antes, mas talvez ele não adquira a prática, né? Que ele pegue a manha, como a gente fala normalmente pela rua, que ele pegue a manha da pista, da corrida da Indy, né? Vai demorar um pouquinho. A justificativa que o Alonso deu para querer participar da Fórmula Indy é que, segundo ele, há muito tempo ele tinha essa vontade de ter a tríplice coroa, né? Sim. A tríplice coroa é vencer o tradicional GP de Mônaco, Ele já venceu. que ele já venceu 2 vezes, Sim. Vencer as 500 milhas de Indianápolis, que é a que ele vai disputar agora, e também vencer as 24 horas de Le Mans. Segundo ele, era um sonho antigo. Ele quer fazer histórias e se transformar um dos únicos pilotos, né, que já venceram todas as 3. E ele acabou conseguindo essa oportunidade, tanto que ele acabou abandonando o GP de Mônaco. Ele abdicou, né? Deixou para lá, disse, não vou disputar o GP de Mônaco dessa vez para poder correr na Fórmula Indy. Mas aí, o que ele dá sorte, no caso, é de que a Honda não está acertando na Fórmula 1, né? Como ela não acerta na Fórmula 1, ela acabou, como você mesmo falando, dar uma oportunidade para ver se ele consegue se dar bem tem uma experiência sucessiva, né? Uma experiência boa, uma experiência de sucesso com o motor Honda e outra categoria com a marca Honda. E a gente com isso a gente já começa a responder a pergunta de Bruno Pitt, porque a McLaren fala em motivação a Alonso, deixando o mesmo correr as 500 milhas de Indianápolis. É justamente isso, ele está tendo uma temporada fraca, né? Temporada de muito estresse, muito desgaste, na Fórmula 1 com o motor Honda que não evolui, o carro também não evolui. E aí, deixa eu me divertir aqui, deixa eu fazer o que eu gosto pelo menos, já que não está dando no profissional. E é uma forma dele também, da Honda mostrar para ele assim, olha, a gente tem capacidade de fazer um motor bom. A gente, como tanto empresa, que na Fórmula Indy, o nosso motor tem qualidade. Agora, eu acho interessante que, assim, pelo menos no atual momento da Honda e da McLaren na Fórmula 1, acredito que a maior chance que Alonso teria de conseguir terminar entre os 10 primeiros seria no GP de Mônaco, em que não importa muito o motor, importa mais o carro da McLaren, se a McLaren realmente tem seu carro. Completar o número de voltas, né? Esse é o único problema. Mas a única chance que ele teria, ele não vai correr. Agora, pois a expectativa é de que a McLaren consiga melhorar em relação a desempenho, até porque eles estão esperando que a Honda faça uma grande atualização agora, né, na entrada da temporada europeia, né? Apesar de ter o Canadá no meio, mas a gente tem o GP de Barcelona, aí depois a gente volta para o GP da Europa, que em Baku, né? Tem o GP da Áustria, Spa, Hungria, Mônaco também. Então, a expectativa é de que ele possa dar uma melhorada na McLaren. Agora vamos ver se quando ele voltar da Indy vai estar melhor, né? O importante é a McLaren começar a completar as provas, né? Pelo menos isso, para poder pensar em evoluir mais ainda. Eu acho que o mais emergencial é completar as provas. Isso. Só para destacar aqui, o nosso apresentador acabou de entrar aqui na nossa live, né? O Mário Vitor, ele já entrou, então a gente vai ter que tomar cuidado no que é que fala. Porque daqui a pouco ele dá os pitacos aqui, ele vai reclamar daquilo que a gente está fazendo. Mas seguindo um pouco nesse assunto de Alonso, na semana passada o Villeneuve deu uma declaração no mínimo polêmica. Sim. No mínimo não, muito polêmica. Ele gosta, né? ele sabe o Villeneuve fazer isso. Gosta de ser polêmica. Então na semana passada ele diz que só existe 2 tipos de pilotos. Ou você é Fernando Alonso ou você é Nico Rosberg. Segundo ele, o Hülkenberg, há pouco tempo depois que o Alonso anunciou que iria correr na Fórmula Indy, ele foi perguntado sobre a decisão do Alonso, ele lembrou que correu na 24 horas de Le Mans, mas disse que era muito perigoso, que a Fórmula Indy é perigosa demais.
E aí o Villeneuve disse que, que alguns pilotos eles gostam de colocar desculpas à frente. E, segundo o Villeneuve, o Hülkenberg é o clássico piloto Rosberg. Se é que alguém entende. Dá para entender? Eu acho que não precisamos explicar muita coisa do que ele quis falar com o Rosberg, né? Com relação ao Rosberg. Em relação a, claro, ele lembrou, ele citou, fez alusão à decisão de Rosberg de abandonar a carreira na Fórmula 1, uma carreira que já era vitoriosa. Só simplesmente após vencer a temporada ele cansou, demonstrou claramente que estava cansado daquela briga com o Hamilton e saiu. Isso demonstrou, claro, um sinal de fraqueza e foi claramente denunciado por Villeneuve, né? Que não tem papas na língua. Mas e aí? Existem só esses dois tipos de pilotos? Vou jogar a bomba para você agora, né? Existe. Só esses dois, talvez, não sei. Mas existem esses dois, claramente, né? Tem os que têm medo e os que se arriscam pela adrenalina, pelo sangue, né? De ter no sangue essa questão de correr, da velocidade, do desafio. Além da velocidade, do desafio. O Alonso, ele já provou para todo mundo que ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, independente de equipe que ele esteja, de motor que ele tenha, de carro que ele tenha, independente de tudo isso, ele já mostrou, todo mundo sabe, é unânime. Você perguntar a qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1, qualquer pessoa vai apontar Alonso entre talvez os 3 melhores pilotos do grid. Então quer dizer que o Rosberg ele coloca desculpas, ele tem medo. Ele já provou, né? Tanto é que onde é que o Rosberg está agora? Eu vou lhe responder com outra pergunta, onde é que o Rosberg está agora? Ele deve, atualmente ele deve estar em casa, cuidando vamos avisar da esposa ele do filho, né? Vamos ver se ele acompanha, né? Tá um pouco difícil. Porque correndo ele não está mais. E exatamente esse desafio foi que moveu o Fernando Alonso a fazer, a tentar primeiro a corrida da Indy, a 500 milhas de Indianápolis. Primeiro em relação às 24 horas de Le Mans. Por quê? Porque ele falou dessa questão do desafio, que é muito, muito mais difícil, a pista oval, o carro que vai puxando, né, por causa da curva oval e tal. E a Le Mans é mais calma, mais tranquila, ele citou isso. É uma corrida mais tranquila que ele pode fazer com mais idade no futuro. E os pilotos, normalmente os pilotos de Fórmula 1, quando vão lá, se dão bem, assim, se adaptam muito mais rápido do que a Fórmula Indy. E aí dá para ele fazer mais quando tiver mais velho e tal. É clássico, né? O Villeneuve ele gosta mesmo de polêmica. E assim, é óbvio que existem aqueles pilotos mais corajosos, aquele que tem a velocidade correndo nas veias, né? Como a gente fala. O Alonso é um desses, o Schumacher foi por um bom tempo isso. Tem muitos outros pilotos que eles gostam mesmo de correr. O Hülkenberg, por exemplo, era um piloto que eu considerava arrojado, né? Arrojado, de que gostava de arriscar em outras categorias. O Kubica, que hoje não corre mais na Fórmula 1, justamente pela sua coragem de correr no rally, né? Se arriscou a correr no rally e foi com tudo, sem medo, né? Porque muitas vezes o cara pode dizer, eu vou participar de outra categoria e simplesmente chegar lá e cumprir a prova, sem se arriscar por uma posição melhor, de repente até pela vitória. Ele foi e deu tudo, tanto é que ele acabou passando direto na curva, no caso de Kubica, né? Isso. Acabou passando direto na curva e sofreu aquele acidente gravíssimo, que a gente já sabe. São pilotos que têm a velocidade na veia, tem o desafio na veia de estar se superando, estar superando seus limites, né? Mais uma vez a gente vai pedindo para você curtir, compartilhar, passar o feedback aí pra gente, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Só ir dizendo aí que a gente vai tentando se ajustar aqui para que você tenha o melhor programa possível, a melhor qualidade. E também vai participando, mandando seu comentário, sua pergunta. O Bruno Pitt já perguntou de novo aqui, também tem o Hector Torres perguntando. Daqui a pouco o nosso todo-poderoso Mário Vitor também vai estar falando com a gente aqui. Eu tô com medo quando ele participar, eu tô com medo da participação dele. Daqui a pouco ele começa, daqui a pouco ele fala aqui com a gente. Se vocês veem Mário Vitor aqui tranquilo, calmo, assim, sereno, mas na redação o bicho pega, amigo. A gente ainda seguindo aqui a situação do Alonso, o Bruno Pitt ele fala de novo aqui do Alonso, que ele pergunta se isso não é uma preparação para a aposentadoria de Alonso. Ele diz que não. Ele diz que não, né? Ele diz que ele não está querendo mudar para a Indy, mudar de categoria, ele continua focado na Fórmula 1. Ele disse que é somente pontual
para tentar essa tríplice coroa, né? Fazer essa primeira tentativa aí para ganhar a Indy. Ele não fala nem em primeira tentativa, ele disse que vai tentar, vai entrar. Eu acho que ele já está imaginando que talvez ganhe, não sei qual que é o planejamento dele. Mas essa ação desse ano é mais pontual para participar da Indy, e ele disse que o foco dele é na Fórmula 1, diz que se sente muito bem na Fórmula 1, não pensa em deixar a Fórmula 1 agora não. Pelo menos por enquanto a gente ainda não vai ver Alonso em outra categoria definitivamente, né? A expectativa é que continue com o Alonso por um bom tempo. Para o ano que vem não sabe se ele está na McLaren. Ele está conversando, essa tentativa da McLaren, a própria McLaren já admitiu que é uma forma de tentar manter o Alonso motivado, ele dá essa oportunidade, que é uma coisa muito difícil, um piloto da Fórmula 1 abandonar principalmente o GP de Mônaco, que é a corrida onde tem mais ações de patrocinadores. Então, todos os patrocinadores que estiverem envolvidos, principalmente com a McLaren, com a Honda, vão querer fazer ações em Mônaco. Então, quereriam fazer com o Alonso. Iriam querer, e dessa vez não vai ter o Alonso. O Button também foi o escolhido para ficar com a vaga do Alonso. O Button que está fora da Fórmula 1 este ano, mas ele ainda tem contrato com a McLaren. Ele resolveu se aposentar no ano passado, ainda tendo mais um ano de contrato. Negociou, ainda com o Ron Dennis na época, a possibilidade de ter o clássico ano sabático. E esse ano acabou sendo convencido pelo Zac Brown e pelo Eric Boullier de retornar apenas para essa corrida. Mas também a McLaren já deixou claro de que é só por essa corrida. Para ele também é muito confortável, né? Apesar de que mesmo que ele não quisesse, eu não sei como estava a disposição dele para essa corrida, mas é confortável para ele. Ele vai sair da vida dele, do ano sabático dele, por uma semana. E vai participar não é qualquer corrida que ele vai participar, né? Ele não vai simplesmente de Mônaco. Pois ele não vai sair de casa para vir para o Brasil, cruzar o oceano e correr aqui no Brasil, que também é uma corrida interessante para eles. Eles elogiam muito a prova no Brasil, mas é Mônaco. Mônaco é Mônaco, para ele vai ser bom. Ele provavelmente ele estaria lá, talvez, para acompanhar a corrida, como todo automobilista gosta, né? E a gente falando aí, agora mudando mais para a Fórmula 1 definitivamente, deixando a Indy um assunto já encerrado. E ontem o grupo de estratégia da Fórmula 1 se reuniu para uma possibilidade de encontrar uma forma de ajudar a Honda a equilibrar o desempenho. Segundo informações, o grupo de estratégia, a divisão de motores da FIA, vai analisar volta por volta de todos os pilotos nas 3 primeiras corridas e tentar encontrar uma solução para que a McLaren possa evoluir. No caso, para que o motor da Honda possa ter um desempenho ao menos próximo do Renault, o Ferrari e o Mercedes. Agora, para que essa ajuda seja efetiva, para que realmente exista essa ajuda, precisa que todas as outras equipes concordem. É possível que essas equipes concordem? Não. Se for para perder, para diminuir o ganho deles, eles não vão perder, aceitar, né? Mercedes e Ferrari que lutou tanto para estar nessa posição que está esse ano, para estar nessa posição que está hoje, com um motor se equiparando ao motor Mercedes, ela não vai aceitar qualquer tipo de perda para poder equilibrar alguma coisa. Eu acho que não vai ter, a Honda não vai ter sucesso por esse caminho. Ela vai ter que suar pelo suor dela mesmo, ela vai ter que ir pelo talento dela, pela técnica que ela tem, a expertise que a Honda tem em motores. Ela tem condições de sair dessa aí, de melhorar o motor ainda dentro dessa temporada. Ela tem condições de fazer. Agora ela está com mais possibilidade, né? Já que acabaram os tokens da Fórmula 1, eles podem, se quiser, atualizar a cada corrida. Em compensação, eles só podem usar 4 motores por ano, cada piloto. Então, eles vai ter essa certa limitação, mas ao mesmo tempo tem uma liberdade um pouco maior para inserir quantas atualizações quiser durante o ano. Já estão preparando um pacote grande para Barcelona, né? Isso. A expectativa é de que possa haver uma melhora dos motores Honda. Ainda não se sabe, porque é muito cedo para se falar sobre isso. E o próprio Boullier,
quando soube dessa possibilidade de uma ajuda da FIA, já admitiu que era muito difícil. Porque é difícil que você convencer uma rival a tentar igualar. Apesar de ele achar que isso seria excelente para a Fórmula 1, ter mais equipes disputando, posição. Eu também não acredito que a própria FIA ou que esse estudo todo aí vá colocaria a Honda em pé de igualdade com os outros fornecedores, nem com a própria Renault, que está um pouco atrás de Ferrari e Mercedes. Mas seria mesmo para colocar ela dentro do grid, né? Ela hoje acompanha o grid à distância, seria para colocar ela dentro do grid. Mas mesmo assim, se for significar perdas para as outras montadoras, para os outros fornecedores, eles não vão aceitar. É o que passa na dificuldade. Aí a própria Renault já passou por uma situação semelhante, né? Quando houve a mudança do regulamento, em 2014, a última mudança no regulamento, a Renault também sofreu bastante e teve que lutar para poder melhorar. E desde o ano passado é que o motor vai melhorando um pouco. Esse ano ainda não evoluiu o que se espera, mas a expectativa é, assim como a maioria das equipes e a maioria das montadoras, é de que a grande atualização venha em Barcelona. Que a abertura da temporada europeia já é clássico na Fórmula 1. Todo GP de Barcelona tem atualização para todo mundo. Todo mundo no carro tem. É tipo como se as 4 primeiras corridas fossem uma segunda pré-temporada. Isso, uma espécie de teste, né? São testes que valem pontos, né? Que já vale classificação, vale disputa pelo título, né? E por falar nessas mudanças de regulamento, a gente separou aqui também uma declaração do Max Verstappen, que saiu hoje na mídia internacional, de que o Verstappen, ele comentando sobre essas mudanças das regras, comentando sobre o fato de ter diminuído a quantidade de ultrapassagem durante as corridas, mas segundo ele, diminuiu a quantidade e aumentou a qualidade. E para ele, as corridas ficaram mais divertidas, de ele conseguir ultrapassar durante as curvas. Tá nessa situação mesmo? Diminuiu a quantidade na qualidade e é melhor? Tá, até o ano passado, que era que a gente via nas ultrapassagens. O carro que era melhor, ele chegava junto na reta, ligava a asa, o DRS, e ia embora. Não tinha nem o que fazer. O carro que está na frente, como regra na Fórmula 1, só pode mover-se uma vez, só pode se mover uma vez como estratégia de defesa. E aí o carro que está atrás, muito mais forte, faz que vai para um lado, vai para o outro e passa tranquilamente. Isso até o ano passado. Agora, com uma dificuldade maior de ultrapassagem nas retas, a disputa ficou nas curvas, né? E aí é mais na questão do braço mesmo. Quem faz a curva melhor, quem escolhe o melhor traçado para fazer aquela curva. Se você de repente escapar, o outro está pronto para passar de você. Quem está atrás também escolher a melhor estratégia para passar. São ultrapassagens mais pensadas. Como há tempos atrás. Está voltando, né? Que a qualidade do piloto também faz muita diferença. Pessoalmente, eu estou gostando bastante das corridas, com exceção do GP da Austrália, é claro que teve poucas ultrapassagens, e foi realmente um susto. A gente estava acostumado a ter mais de 50 ultrapassagens por corrida, troca de posição o tempo todo, e agora a gente vê uma redução drástica, é bem menos. Mas em compensação, o GP da China, as disputas entre os dois carros da Red Bull e os dois carros da Ferrari mostraram ali que a qualidade do piloto está fazendo a diferença. Então, hoje o Vettel, ele tem se destacado, conseguido ultrapassagem até durante as curvas. O Verstappen também conseguiu. Durante as curvas, você vê naquela sequência de curvas de Xangai, o Vettel colocar lado a lado com o Ricciardo e colocar também lado a lado com o Raikkonen e ir fazendo a curva muito mais rápido e conseguindo a ultrapassagem é muito mais emocionante do que simplesmente ver o carro chegar na reta, bonito, botar do lado e passar, né? Pois é. A gente vibrava também quando tinha essas ultrapassagens na reta, né? Porque era como se colocasse o piloto ultrapassado em situação constrangedora, porque o cara que chega com um carro melhor, ele bota do lado e vai embora, e a gente tirava até aquela onda, né? Vettel almoçou Bottas, um exemplo, né? Jantou Bottas, passou direto, não sei o quê. Agora não é tão fácil assim, né? Agora o carro que está na frente, ele tem mais condições de se defender também. Na curva, e tem mais condições de dar o troco na saída da curva, né? Tem vários X, a gente tem visto por aí, várias tentativas de X também. E agora a diferença os pneus ainda fazem um pouco de diferença. O próprio Verstappen, ele lembra disso, mas é bem menos hoje. Então, de acordo com o próprio Verstappen, ele lembra
de que por 3, 4 voltas o pneu ainda faz grande diferença. Depois acaba igualando um pouco e aí é no braço mesmo. É o piloto ter um carro competitivo para colocar de lado nas curvas, na freada, conseguir botar por dentro para conseguir a ultrapassagem. Mas assim, eu estou gostando da Fórmula 1. Não tô... tá legal. É claro que a partir de agora vem algumas corridas, circuitos de rua, que aí é um pouco mais travado, é um pouco menos de ultrapassagem, mas quem é bom passa com brecha ou sem brecha consegue passar. E tem Barcelona aí no meio também, que é um circuito bom e rápido, que vai dar talvez seja a melhor corrida desse início. Isso. Seguindo aqui, o Geraldo Leles, ele tá com um fã-clube aqui, ó. Rita Leles. Minha mãe, alô mãe, te amo. Tá com um fã-clube aqui, Rita Leles, Rubens Souza Filho, aí todo mundo mandando abraço para Geraldo Leles. Eu compartilhei no meu perfil, você não compartilhou no seu perfil? Eu compartilhei no meu perfil, mas minha mãe não veio falar comigo. Nem minha família, eu vou ter que começar a pedir para minha família entrar e comentar também. Ligue lá, dê um alô lá para sua casa. Mas aí a gente seguindo aqui, ó, o Hector Torres também trazendo perguntas interessantes. A gente vai responder sua pergunta já, tá na pauta. Tá seguindo aqui. A pauta aqui. Tá o Bruno Pitt falando do Alonso também, o Hector Torres de novo aí perguntando sobre a Williams. A gente vai responder tanto sobre a Williams quanto essa disputa de estratégia que hoje tem Mercedes e Ferrari. Daqui a pouquinho a gente está respondendo as perguntas de vocês. Geraldo Leles entra e sai aqui da live, mas a gente já vai vendo aqui aparecendo de novo. Mas agora a gente vai seguir falando um pouco da Mercedes. Sim. E entrando numa polêmica grande. A Mercedes na corrida passada, o Bottas escutou 3 vezes a ordem de equipe. 3 vezes obedeceu 2, né? Na verdade, uma ele não chegou a concluir. Não conseguiu concluir. Desistiram da ordem de equipe antes. Ele não tem condições de desobedecer ainda. E agora eu jogo, como diz, o abacaxi na sua mão. De novo, né? De novo. Continue, vá. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a ordem de equipe. Eu não vou jogar o abacaxi agora não, para esperar um pouquinho, para você pensar um pouco mais. Certo? Mas vamos lá. Em relação a essas ordens de equipe, veio mesmo, a Mercedes vai abdicar dessa situação? Ela deu declarações, né? Há uma semana atrás a Mercedes chegou a declarar, dirigentes chegaram a declarar que vão rever essa política de deixar a livre disputa entre seus pilotos. É uma posição, assim, é uma atitude compreensível. Por que ela deixava os pilotos disputarem, Rosberg e Hamilton disputarem palmo a palmo cada corrida? Porque só tinha ela, para ela era muito confortável. Não era porque simplesmente eu sou desportista, eu acho legal a filosofia. Qualquer um dos dois que ganhasse, ela ganhou. Tava com ela, tava em casa. Só diziam, como sempre, né? Não toquem um no outro. Sim. Enquanto não tragam os carros para casa. Isso. Não briguem entre si. Mas agora a hegemonia dela está ameaçada. Inclusive ela nesse momento está atrás na classificação no mundial de pilotos e de construtores. Talvez, não sei de construtores exatamente agora. Eu tenho que confirmar o de construtores. Eu acredito que de construtores não, porque o Bottas ele ganha mais pontos que o Raikkonen, mas vamos confirmar. Mas enfim, agora ela tem uma Ferrari disputando com ela. Se ela continua brigando, ela vai dividir seus pontos, suas vitórias entre 2 pilotos, enquanto a Ferrari está concentrando, só consegue vencer com um, que é o Vettel. Está também atrás, é 102 para a Ferrari contra 99 da Mercedes. Nos construtores. Então, aí ela obrigatoriamente tem que concentrar. Se a Ferrari talvez tivesse com os 2 pilotos bem, disputando corrida, dividindo os pontos, porque por enquanto só quem vence é Vettel, só quem briga por vitória é Vettel. No caso da Mercedes também, o Bottas também não se mostrou em condições de disputar uma vitória ainda, até o fim da corrida. Mas com o Vettel concentrando os pontos da Ferrari, a Mercedes tem que concentrar seus pontos também em alguém. Ela não iria escolher o Bottas, né? Com certeza não. O Hamilton tem muito mais experiência. São 3 títulos, só para começar, 3 títulos mundiais. Isso. E aí eu acho que esse é o ponto, como o Geraldo fala, do fato de que a Mercedes até o ano passado era totalmente dona do campeonato, ela fazia o que ela quisesse, não estava nem aí, vou liberar meus pilotos, meus pilotos eles vão poder brigar na pista, podem fazer legal, o que quiser, eu sou uma equipe esportistas. E agora o próprio Toto Wolff fala de que tem a possibilidade de abdicar. Por quê? Na época até do Hamilton e Rosberg, o Rosberg era mais antigo na equipe, o Hamilton era mais competitivo, então igualava, eles estavam na frente sempre.
E Agora eles têm um Bottas que está chegando. Demonstrava até, como até o Wolff deixa nas entrelinhas, demonstrava que eles tinham um compromisso com o Rosberg. Eles tinham que fazer Rosberg vencer, assim, não antidesportivamente favorecer o Rosberg. Eles sempre deram, como ele fala, eles sempre deram carros iguais, igualdade para os dois pilotos no início da corrida, de cada corrida. Aí era um compromisso que eles tinham com o Rosberg, que cresceu na equipe, foi formado pela equipe. E aí, só que Hamilton chegou depois, com todo o talento que tem, e chegou a vencer antes. Mas, e eles falam ainda desse compromisso com o Bottas também, de entregar carro igual para os dois, de entregar condições iguais para os dois. Só que na corrida, nessas 3 primeiras, Hamilton se colocou em posição mais favorável em relação a Bottas, e aí a Mercedes teve que optar por ele. Se fosse o contrário, eu também não acho que a Mercedes iria optar por Bottas. Mas ela teve que fazer isso, foi o que aconteceu, e ela vai continuar. Como o Hamilton também tem mais pontos, além de todo o currículo, já tem mais pontos, o Hamilton já ganhou essa dianteira aí, dificilmente Bottas vai chegar. É complicado. Vai chegar até a preferência. Né? É bem difícil. E aí o Bottas ainda tem uma situação um pouco mais complicada, né? Porque o Bottas ainda tem o fato de que ele precisa mostrar serviço. De certa forma, no que está competindo a ele tem mostrado o seu talento, né? Quando ele tem a possibilidade de estar no pódio, ele está no pódio. Quando ele não tem, vamos dizer, o Verstappen no GP da China estava mais rápido. Então, ele está sempre fazendo o trabalho dele. É claro que ele vai sempre ser julgado em comparação com o Rosberg. E aí é onde vai fazer a grande diferença, onde tem a diferença deles dois. Porque o Rosberg já estava mais ambientado com a equipe, já sabia melhor o que precisava fazer para bater o Hamilton. O Bottas está chegando agora, está conhecendo o Hamilton tem um agora. Tem apenas um ano, o Rosberg tinha total estabilidade dentro da equipe. E agora é o que vai pesar para ele, né? Será que ele vai conseguir essa renovação do contrato? Depende do que ele cumprir durante o ano, depende do que a equipe pedir para ele. Se a equipe quer que ele seja competitivo, ou se a equipe quer que ele cumpra com a temporada, cumpra com as ordens, né? As ordens propriamente ditas dentro da pista e fora da pista. Eu acho que tem muita água para correr aí, né? Nesse caminho todo aí. Eu acho que isso só vai se definir no fim do ano mesmo, dependendo também muito do resultado do campeonato, né? E agora sim, vamos para a polêmica, né? Sim. Vamos lá. Hoje o Bottas chegou na Mercedes, esse ano ele chega na Mercedes com o Hamilton sendo dominante. Então, é possível afirmar hoje que a dupla Hamilton e Bottas vai lembrar Schumacher e Rubinho Barrichello? Vai. Hoje lembra. Mas assim, o Rubinho ele tinha muito mais condições de entregar, de cumprir com o planejamento da Ferrari, né? Ele tinha muito mais know-how do que o Bottas tem hoje, quando ele cumpriu aquilo. Mas, pelo que a temporada exige da Mercedes, tem tudo leva a crer que vai se repetir isso aí, né? Esse favorecimento para Hamilton em detrimento a Bottas. Não é nem uma crítica ao Rubinho, que a gente sabe que o Rubinho ele tem uma qualidade muito grande. Eu acredito até que o Rubinho merecia alguns títulos dentro da Fórmula 1. E ele fez o que era proposto para ele fazer. Não é porque ele tenha demérito em ter sido preterido. Ele foi preterido por uma opção da Ferrari. Que também tinha todos os motivos para optar entre Rubinho e Schumacher. Tem todos os motivos para optar por Schumacher, até pelo currículo de Schumacher, que era superior ao de Rubinho. Mas eu acredito, assim, eu até defendo muito a ideia, alguns até criticam, mas eu acredito que alguns títulos de Schumacher poderiam ter caído no colo de Rubinho tranquilamente, porque teve temporadas em que o Rubinho tinha que praticamente entregar todas as corridas para o Schumacher. E isso fez Schumacher ser heptacampeão. Apesar de que também a qualidade do Schumacher é indiscutível. Sim, exatamente. 7 títulos não é qualquer um que ganha. Não é qualquer um que chega e ganha só porque tem um escudeiro correndo atrás. Mas muito se deve também ao Rubinho. O Schumacher, dentre as pessoas que ele tem que agradecer, uma delas é com certeza Rubens Barrichello. Então, você aí, você que está acompanhando a live, e aí? Essa dupla aí, Hamilton e Bottas, é semelhante à situação de Rubinho e Schumacher, em que um é totalmente preterido em
em comparação com o outro? Você vai respondendo aí, que daqui a pouco a gente vai também voltar para vocês aqui. Você acha que a década de 2000 da Ferrari vai se repetir nesse ou nos próximos anos na Mercedes? E aí eu acho que é o ponto-chave, você chega aí. Porque a gente vê que naquela época praticamente só tinha Ferrari. Uhum. E dessa vez, o fato do Bottas ele ser preterido é principalmente pelo fato de que hoje não só tem a Mercedes. Pois é, que a Mercedes precisa concentrar suas atenções em pelo menos um piloto que ganhe sempre. Então, Sim. ela tem que confiar em um piloto. Quem ela confia mais, é claro, que no campeão. Hamilton, pelo fato de o Hamilton ter mais proximidade com ele, dessa parte toda. E todo o currículo, o Hamilton é tricampeão mundial, o Hamilton já mostrou que tem talento, que tem condições para ser esse piloto que vai vencer as corridas, que vai disputar as vitórias. Pois é. O Bottas ainda não provou isso. Olha aí, mais uma vez a gente vai pedindo aí seu comentário, curtida, compartilhando a nossa live. Destacando aí, ó, o Ed Mário, de lá do Lugar do Esporte, está acompanhando a gente aí. Eles também fazem um trabalho muito bom. Entrou aqui, ó, o Gesomar Pereira, também um abraço para o Gesomar. O Geraldo Leles entra o tempo todo nessa live. Por que será? Eu gosto de ver vocês. O Rubens Souza Filho, como sempre, mandando aí, ó, os fãs do Geraldo. E voltando a destacar aí, ó, a mãe do Geraldo também mandando aí, ó, está assistindo. Michele Nunes também, dizendo que está adorando o programa. Isso. E além do Bruno Pitt, o Mário Tavares e outros aqui acompanhando com a gente. A gente vai responder a pergunta do Hector agora ou deixa para mais tarde? A pergunta do Hector? Eu acho que a pergunta sobre a estratégia entre Toto Wolff e Maurício Arrivabene cai bem agora, né? Sim. Então, a pergunta dele aqui, ó, na briga estratégica entre Toto Wolff e Maurício Arrivabene, quem sai na frente? Agora, por enquanto Arrivabene. Tem se dado melhor na estratégia. Ele encaixou, né? Ele tem uma equipe totalmente nova, tinha tudo para estar, em termos de equipe, de estratégia e tal, ele tinha tudo para estar um pouco atrás, pelo menos na Mercedes, porque ele está uma equipe sem muita experiência em Fórmula 1. Mas ele está mostrando que o puro sangue italiano está... E lembrando também que o Arrivabene, ele não é simplesmente o responsável pelas estratégias hoje da Ferrari, né? O Arrivabene, ele tem um trabalho não só de decidir a estratégia, mas também principalmente de gerir a equipe. Para quem acompanha a Fórmula 1, principalmente nas corridas, que vai às corridas, a gente vê de que o Arrivabene ele não fica o tempo todo lá no pit wall. Sim. Ele tá lá, corre para dentro da garagem, daqui a pouco volta no pit wall e vem para a garagem. Então ele tenta gerir toda a equipe dele. E a gerência de equipe dele é muito boa. O mesmo acontece com o Toto Wolff. É claro que as estratégias não vêm só do Toto Wolff, existe uma equipe técnica por completo ali. É tanto que na maioria das vezes que a gente vê o Toto Wolff, principalmente nas transmissões da Fórmula 1, ele está dentro da garagem, ele não está lá no pit wall. Geralmente nas últimas corridas um pouco estressado. Bastante. Mas isso é uma prova de que a estratégia do Arrivabene vai tá se saindo pelo menos melhor nesse começo de temporada. E até o fim da temporada, quem vai se dar melhor? Rapaz... Que a pergunta dela é essa, é para escolher. Se a gente disser quem vai se dar melhor, a gente vai dizer quem vai vencer o campeonato, né? Porque isso é que está definiram as 3 corridas. Foi justamente a estratégia a melhor hora de ir no box, o melhor pneu, se vai trocar, se vai trocar o tipo, se vai manter o mesmo tipo. Isso que definiu as vitórias nas primeiras corridas. Se a gente disser se a gente acertar quem vai se dar melhor entre os dois, a gente vai dizer quem vai ser o campeão. E a gente não pode esquecer do Horner aí também, né? O Horner daqui a pouco pode estar aparecendo aí, mas eu acho que a estratégia melhor vai ser do Bullier na McLaren, porque eu não gosto de ficar em cima do muro, então eu acho que vai dar Bullier. Se ele conseguir pelo menos completar as corridas com a McLaren... Não, mas ele vai conseguir decidir muito bem. Pare o carro agora, ele vai parar o carro, vai estaciona o carro na grama, ele estacionou muito bem. A estratégia é muito pensada. A estratégia é pensada, eu acho que a melhor estratégia vai ser do Bullier. Por falar nessas equipes que estão no meio do grid, mais uma polêmica nessa última semana. O chefe da Haas, o Gunther Steiner... Rapidinho. Antes de você mudar o assunto, o Jonathan Pimentel, ele faz uma pergunta aqui. Ainda com essa temática de segundo piloto, de jogo de equipe e tal. Vocês acham que o Raikkonen é o segundo piloto não declarado? Não, ele é um segundo piloto declarado para mim. Não com as palavras, não é declarado com as palavras, mas pela prática
Sim. E pelo comportamento dele próprio, ele tem se comportado como segundo piloto. Né? E já ficou claro, o Raikkonen já tem feito isso, todos os anos acontece isso com o Raikkonen. Ele começa o campeonato muito mal, aí quando chega no meio do ano, quando ele está perto de renovar o contrato, ele faz 2, 3 corridas boas, renova o contrato e cai de novo de rendimento. Então eu acho, para mim, ele é um segundo piloto declarado. Eu acho que a Ferrari nem talvez, apesar de ter falado no início do ano que ia entrar com força máxima e tal, mas eu acho que nem se cogitou o fato de ele ter alguma preferência em relação a Vettel, né? Então... Ele teria que ganhar isso na pista, né? Provar na pista que teria condições. E aí, seguindo a pergunta, o chefe da Haas, nessa semana, ele disse que trocou o Gutierrez pelo Magnussen porque ele queria saber quem era que estava falhando, se era piloto ou carro. O Gutierrez passou uma temporada inteira e não marcou nenhum ponto, e o Magnussen em 3 corridas já fez 4 pontos. Então ele praticamente já disse quem era que estava falhando, né? Pois é, já está claro para ele. Ele já deu uma cutucada aí em Gutierrez, que deve ter falado algumas besteiras quando saiu. Bastante, né? Que na situação da saída dele, ele disse que foi injustiçado, de que a Haas nunca passava para ele algumas coisas que precisava dele, ele não conseguia. E aí, hoje o Steiner diz que o Magnussen é muito mais piloto do que ele. Diz com todas as palavras, né? Então, já faz uma diferença. Todas as palavras e usando os números também, né? Pois é, até porque foram 4 pontos conquistados em 3 corridas contra nenhum durante uma temporada inteira. Agora eu vou botar uma polêmica na sua mão. Até me ajeitei aqui na cadeira para saber. Se ajeite aí. O Pérez, ele tem declarado, o Sérgio Pérez, que está pronto para correr em uma equipe maior. Eu não sei, eu pessoalmente não sei quem disse isso a ele, mas ele está dizendo. Aí eu quero saber de você. Você concorda com ele? Você acha que ele está pronto para correr numa equipe maior? Olha, é claro que todo mundo merece uma segunda chance. No caso do Pérez, ele teve a chance dele na McLaren, mas o que se fala de bastidores do Sérgio Pérez, não, pelo menos naquela ocasião, não era dos melhores. E acho que hoje é difícil ele conseguir uma vaga na equipe grande, porque além dele existem outros pilotos aparecendo com boas chances de conseguir vagas em grandes equipes. Apesar desse ano não estar tão bem, mas o Verlaine, a gente tem também o próprio Romain Grosjean, que não chegou a se queimar, ele saiu, deu um passo atrás na intenção de dar 2 à frente quando ele vai para a Haas, acabou acertando. O Max Verstappen também, que também vai ser sempre cogitado pela Mercedes, pela Ferrari. Mesmo ele estando na Red Bull, ele vai sempre ser cogitado, ser assediado. O Ricardo também na situação. Então eu acho difícil o Pérez conseguir uma vaga. Não digo até que ele não esteja preparado, até porque ele tem feito bons resultados com a Force India. Ano passado ele foi superior ao Hülkenberg. O Hülkenberg foi promovido no caso, né? Conseguiu uma vaga na Renault. Ele não, ele continuou na Force India. Mas eu acredito que ele vai continuar na Force India. Não creio em uma chance, pelo menos não por agora. Pelo menos nesse momento eu não vejo uma equipe dando uma chance pro Pérez, pelo menos não por enquanto, né? Como você falou, tem vários pilotos assim, melhor colocados que ele nessa questão nessa costura dos rumores, de contratação, de possível ida de um para outro e tal. Tem vários pilotos melhores colocados que ele precisa provar na pista novamente, que já que nos bastidores ele não foi tão bem, na McLaren ele precisa mostrar nas pistas que está realmente pronto para uma equipe maior. Vamos ali para a pergunta do Hector Torres agora, a segunda, que ele pergunta se a Williams pode entrar na briga pela vitória e qual a opinião de vocês sobre o Felipe Massa. Primeiramente, hoje é aniversário do Felipe Massa, fazendo parabéns, 36 Felipe. anos, um parabéns especial para o Felipe. Daqui a pouco vou ligar para ele. Parabéns, Felipe. Felipe, lá, amigo, né? Próximo. Não, mas assim, o Felipe é muito elogiado nos bastidores, ele é muito solícito, né? A gente, quando precisou dele, ele sempre ajudou bastante, nunca se opôs a conversar com a gente, conversa bastante. Não foi à toa que ele recebeu aquela homenagem de todas as equipes quando abandonou, quando se aposentou, né? Isso. Então, e aí? Dá para o Williams brigar por vitória esse ano? Não, sem condições. Sem condições, primeiro porque Ferrari e Mercedes estão há anos-luz da Williams, e segundo que entre elas duas e a Williams tem a Red Bull, e a Williams ainda precisa comprovar que é melhor que Force India, que as outras intermediárias todas.
Ainda está um pouco difícil para a Williams. Tá difícil. É porque o problema hoje. O caminho é longo. O problema hoje da Williams é que na frente dela tem simplesmente Red Bull, Ferrari e Mercedes, o que tem um orçamento muito maior. Mesmo com eles tendo conseguido esse dinheiro todo do Lance Stroll, mas mesmo assim ainda não chega nem perto do orçamento. Não chega, e até a questão do motor, né? Ferrari e Mercedes são fabricantes do próprio motor. Então elas fazem a atualização do motor, elas usam na mesma hora, se deu certo elas já usam na mesma hora e só repassam, no caso a Williams que usa o motor Mercedes, ela só vai usar o motor atualizado depois que a Mercedes tiver gasto bastante. Tá difícil. Agora, a opinião sobre o Felipe a gente falou aqui e mais uma vez, acho também que Felipe Massa é a mesma situação do Rubinho. Para mim, ele é o campeão de 2008, ele teve... o desempenho dele foi muito superior ao do Hamilton, não tem o que se falar. O Massa perdeu o campeonato daquele ano por causa dos erros da Ferrari, né? E os erros da Ferrari, a Ferrari errou. Foi ridículo aquele erro no GP de Singapura de 2008, em que eles não liberam o Massa sem tirar a bomba de combustível do carro dele. Ele sai e acaba perdendo aquela corrida que ele liderava e que tinha grande chance de estar na frente. A diferença foi de 1 ponto dele pro Hamilton, não tem o que falar. Para mim ele é o campeão daquele ano. Hoje ele é um piloto que ele não deve nada a ninguém no grid, por isso que como a gente já falou aqui, ele é muito querido dentro do grid. Ele é um piloto muito leal com os outros pilotos, muito honesto com todo mundo dentro da Fórmula 1 e tem seu potencial, assim, tem todos os conhecimentos em relação a dentro e fora da pista, dentro da pista e dentro dos boxes também. Por isso que, inclusive, que ele foi implorado para voltar para a Fórmula 1 pela Williams. A Williams e outras pessoas de outras equipes articularam essa volta dele justamente para poder que a Williams tivesse uma dupla, né? Já que Lance Stroll nunca havia disputado uma temporada de Fórmula 1, nunca havia veio começar a dirigir, a pilotar uma Fórmula 1 no ano passado, né, com carros que o pai comprou, porque assim, ele nunca havia tido a oportunidade de testar por nenhuma equipe. E o pai comprou carros desatualizados da Fórmula 1 de anos anteriores para poder ele ter essa experiência. E assim, ele chegou na Fórmula 1, tanto é que até agora se envolveu em alguns acidentes. Na pré-temporada, não terminou nenhuma corrida, né? Na pré-temporada ele simplesmente demorou para completar uma boa quantidade de voltas e dar um feedback considerado para a Williams. Por isso a presença de Massa, para que ele pudesse passar um pouco do know-how dele para o Lance Stroll, para poder tranquilizar e poder dar um feedback para o menino também, né? Dar uma aula para o menino de como é a Fórmula 1. Não é à toa que ele foi chamado para isso. Nós tivemos agora um problema técnico aqui, principalmente com a iluminação, mas se vocês estiverem tendo alguma dificuldade aí, vocês vão passando para a gente vai tentar corrigir esse problema com a iluminação aqui. Mas a gente vai continuando o programa. Dá para ouvir tranquilo, dá para ver o que a gente está falando aqui, mas vamos lá. Então, a gente seguindo um pouco, já para a reta final do nosso programa, aqui para falar sobre a expectativa para o GP da Rússia, que acontece agora, nesse final de semana. A expectativa sua, Geraldo. Como é que deve ser esse GP da Rússia, quem deve estar brigando na frente, e daqui a pouco a gente vai trazer as previsões, como a gente sempre faz, principalmente nos podcasts. Certo. O GP da Rússia é uma pista que tem mais curvas do que reta, né? As retas, tem uma reta que não é tão grande, tem duas retas lá de largada, que é um pouco curta, tem uma segunda reta que já é um pouco maior, mas nem se compara com a China, por exemplo. Então são muitas curvas, isso pode levar a corrida a ter um ritmo mais lento que a da China, e talvez a questão da disputa das posições, né? Como a gente falou que as posições estão sendo disputadas nas curvas, isso pode trazer alguma emoção, mas um pouco mais lento que o próprio GP da China, como a gente viu. Também acredito que também a gente não deve ter muita alteração nessa hierarquia do grid, não. Mercedes e Ferrari brigando lá na frente, e Red Bull logo atrás. Pode ser que até ameace algum dos carros da Ferrari ou da Mercedes. Massa ali coladinho. Felipe mais perto, com a Force India também chegando perto. E o Felipe depende muito de como está o fim de semana dele, né? Como está o acerto do carro em relação à pista, para poder ele cumprir
o protocolo. O protocolo dele é terminar atrás de Red Bull, Mercedes e Ferrari. Pois é, então vamos para as previsões para a corrida. Quer começar? Você quer que eu comece? Que eu vou ter que abrir aqui. Eu não... Pronto, então vamos para a previsão aqui. O Mário Vitor não enviou para a gente, estamos esperando que ele envie. Ele correu. Correu dessa vez, né? Tem errado bastante, né? Aí, é chato isso. É difícil. É chato. Então, vamos lá, eu vou apostar de novo pela quarta vez consecutiva na vitória do Vettel. Só errei em uma, que foi no GP da China, nos outros eu acertei. Então, a vitória do Vettel, com o Hamilton em segundo, é o óbvio. Sim. E aí, na terceira colocação, para mim, vai o Bottas. Por mais que ele ainda não tenha acertado bastante no seu desempenho, mas acredito que o Bottas consegue essa terceira colocação. Logo atrás, na quarta colocação, Max Verstappen, seguido por Kimi Raikkonen, na quinta colocação. Daniel Ricciardo em sexto. Felipe Massa em sétimo, seguindo a ordem cronológica das equipes, né, a hierarquia do grid. Então, uma Williams, o Stroll é mais complicado, ele está ali entre os 10, então só o Felipe Massa. Só o Felipe. Fechando, oitavo Pérez, nono Kvyat e em décimo o Romain Grosjean, que mais uma vez eu aposto nele. No dia que eu não apostei nele, ele pontuou. Aí fica difícil. Então vamos apostar para ver se ele acerta, né? Estamos parecidos, Paulo. Estamos parecidos aqui nos palpites, né? Eu volto também na vitória do Vettel, mais uma vitória. Se isso acontecer, vai disparar na liderança, vai dar um salto muito grande aí em relação a Hamilton e deixar a Mercedes em apuros, né? Arrancando os cabelos. Mas eu acho que é isso que vai acontecer com Hamilton logo em seguida, chegando em segundo. E eu vou diferenciar de você com o Verstappen em terceiro. Eu acho que o Verstappen dessa vez vai botar o Bottas no bolso. E o Bottas vai terminar em quarto, seguido do Ricciardo, quinto, que vai superar o Raikkonen. O Raikkonen ele tá tão abaixo, assim, tá tão cabisbaixo que eu tô achando que ele vai terminar em sexto. Só não vai terminar mais atrás porque é o Williams do Massa, que vai chegar em sétimo, já estou dizendo que vai chegar em sétimo, não vai assim, ter condições de disputar com ele. Mas que sabe, né? Uma queda aqui, outra ali, um erro de estratégia, talvez o Felipe tenha uma posição melhor. Mas eu acho que ele vai ser o sétimo mesmo. E aí, no final, para fechar o top 10, Pérez em oitavo, com a Force India, Romain Grosjean em nono, eu acho que dessa vez ele consegue os 2 pontinhos, e Hülkenberg colocando a Renault em décimo. Pronto, e a pole position? Eu coloquei aqui o do Vettel. A pole é do Hamilton, ninguém tira. A pole é da Mercedes, tá para mim, né? A disputa de pole é Hamilton e Bottas, e eu acho que vai dar Hamilton de novo. De novo não, eu acho que o Bottas foi que largou na última foi o Bottas, né? O Hamilton, mas o Hamilton venceu outras poles e ele vai largar na frente agora. Pronto, então é isso. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Mais uma vez agradecer ao Hector Torres, a Michele Nunes, ao Bruno Pitt, ao Jonathan Pimentel, Rubens de Souza, a mãe do Geraldo Leles, a Rita Leles. Mãe, te amo. O Mário Vitor, nosso apresentador, que vai estar de volta na próxima semana. E adiantando que na próxima semana, em virtude do feriado do 1º de maio, o nosso programa vai ser na terça-feira, né? Mais uma vez na terça-feira à tarde. E olha, antes que a gente encerrar aqui, eu tenho um palpite do Mário Vitor. Só pra gente fechar aqui, ó. O Mário Vitor apostou. Isso é culpa sua. Você falou que ele estava fugindo. Eu falei. Você falou que ele estava fugindo. Ele tá vendo aí, ó. Meu chefe não foge não, rapaz. Eu gosto muito de você, Mário. Olha só pra isso. Valeu pela participação aí, viu, Mário? É brincadeira, mas vamos lá. O Hamilton, para o Mário Vitor, vai vencer a corrida, seguido por Vettel em segundo e o Bottas em terceiro. Verstappen na quarta colocação, o Raikkonen em quinto, Ricciardo em sexto e o Massa, como todo mundo colocou, o Massa em sétimo. Pérez o oitavo, Grosjean em nono e o Carlos Sainz terminando na décima colocação. E para ele a pole é do Hamilton. Tá vendo? Vamos lá, agora lembra de fazer um predicto, tá, Mário? Para poder a gente fazer. Pra gente ver a pontuação depois, né, Mário? O bicho vai pegar. Pronto. E a gente vai encerrando por aqui, né? Agradecendo a você que participou, que compartilhou. Muita gente compartilhou aí, o Edmário compartilhou também, que estava comentando com a gente. As curtidas, os comentários, as suas perguntas, e semana que vem esteja com a gente aqui de novo. Esteja com a gente, compartilhe para mais pessoas, chame mais gente para assistir, vamos divulgar esse produto novo aí.
Novo entre aspas, a gente já está na terceira edição. Quarta edição da live. E fora as 10 de podcast, né? Fora então, os podcasts. Então a gente tem um produto legal, bacana do Portal Reis. Vamos divulgar aí que o conteúdo tá legal. Então, beleza. Vamos lá? Vamos lá, valeu, Vamos galera. encerrar? Falou. Vou lá ter que dar o play, né? Pô, tem que dar o stop. Tem que dar o stop, no caso. Ganchou.